Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Versículo 17. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Versículo 18. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. Feche os seus olhos. Pai, no nome do teu filho Jesus, nós estamos aqui nessa manhã, Senhor, reconhecendo a sua grandeza, reconhecendo a sua soberania e o seu poder sobre nós. Pai, nós queremos te conhecer e sabemos que o Senhor se revela por meio do seu Filho. E o seu Filho é o Verbo que se encarnou e habitou entre nós. Mas esse Verbo, esta palavra, hoje se move por meio do Espírito, do Espírito de vida. E esse Espírito também está dentro de nós. Te pedimos, Senhor, fala com o nosso Espírito. Senhor, nada sabemos, nada conhecemos e nada podemos fazer se do alto não vier. Então, nessa manhã, nós queremos te pedir, fala conosco. O Senhor conhece a condição do seu povo. O Senhor sabe das nossas debilidades. O Senhor conhece as nossas fraquezas. Somos famintos do Senhor. Temos fome e sede de Ti. Nessa manhã, Senhor, eu ofereço a minha vida. Eu ofereço os meus lábios. Eu entrego tudo ao Senhor. E eu te peço, fala através da minha vida, se também essa for a sua vontade. Amém. Vamos lá. Esse texto fala a respeito de um sonho. O sonho de Jacó. O interessante é que todos nós, em algum momento das nossas vidas, nós sonhamos. Mas deixa eu já te dizer, nem todo sonho é sonho de Deus. Nem todo sonho é um sonho profético. Nem todo sonho é um sonho que aponta para aquilo que Deus está fazendo ou aquilo que Deus quer fazer. Só que o sonho de Jacó é um sonho cheio de significados. O sonho de Jacó fala a respeito de um projeto, de um plano, de algo que o Senhor tinha traçado para a vida dele. Vá para Gênesis 25, versículo 23. Pode ler. E o Senhor lhe disse: duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Vamos lá. Irmãos, o Senhor disse a respeito dessas duas crianças que estavam no ventre, que representavam
que Deus já tinha determinado que o maior serviria o menor. Detalhe, que um povo seria mais forte do que o outro povo. E se você parar para raciocinar, Deus escolheu Jacó ainda no ventre da sua mãe. Só que no momento do nascimento existe uma luta, existe uma guerra. Jacó queria sair primeiro, Esaú também queria sair primeiro, e os dois brigam no ventre da sua mãe. Só que Esaú, humanamente falando, foi mais forte. E aí você pode dizer, mas se Deus já tinha determinado que a bênção iria repousar sobre Jacó, por que Esaú nasce primeiro e teoricamente receberia a primogenitura, o direito da bênção? Porque o direito da bênção, o direito da primogenitura era para o primeiro, era para quem nascesse primeiro. Deixa eu lhe dizer uma coisa nessa manhã. Jacó queria ser o primeiro, e Deus tinha escolhido ele para receber a primogenitura. A bênção era direito de Jacó. Só que Deus, que nos sonda e nos conhece e sabe de toda a nossa trajetória, precisa tratar primeiro conosco para depois nos entregar aquilo que nos pertence. Todo o processo na vida de Jacó é porque Deus queria tratar com o homem Jacó. O direito era dele, a bênção era dele, mas Deus não permite que ele nasça primeiro, porque Deus precisava tratar com Jacó. Deus sabia quem era Jacó. Deus te conheceu antes mesmo de você nascer. Deus já sabia de toda a sua trajetória. E Deus sabia que Jacó iria querer lutar com as forças naturais para conseguir aquilo que já pertencia a ele. Deixa eu lhe dizer, meu irmão, você já foi escolhido por Deus, marcado por Deus, para ser um vencedor, para ser próspero, para ser abençoado, para ter uma família honrada. Então não precisa usar a força natural, só precisa descansar em Deus, porque as coisas de Deus não são movidas pela força natural, mas são movidas pelo Espírito. Porque Deus sabia que Jacó iria querer lutar com seu braço de carne. Deus disciplinou Jacó em todos os seus processos, para que ele fosse transformado em um homem que iria refletir a essência do Senhor. Deus escolheu Jacó para que da nação, do povo de Jacó, saísse um Salvador. E isso não é pouca coisa, meu irmão. De Jacó sairia Judá, e da tribo de Judá sairia o grande rei. Mas não é do seu jeito, não é da sua maneira, é do jeito de Deus. E Deus, nos conhecendo, Ele sabe como tratar com cada um de nós. Olhe para o seu irmão e diga: não precisa você tentar vencer pela carne. Aquilo que já foi gerado no coração de Deus, já é seu por direito. Olhe para o seu irmão nessa manhã e diga: o Deus que separou
ninguém tome o que é seu. Não permitirá que ninguém tome o que é seu. Irmãos, o problema não é Esaú. O problema não foi Labão. O problema foi a carne de Jacó. A nossa carne, a nossa alma, ela nos atrapalha de viver tudo que o Senhor tem para as nossas vidas. Não fique achando que o impedimento para você desfrutar do que o Senhor tem é o diabo. Não dê méritos para ele. Não fique achando que quem está tentando atrapalhar você de desfrutar do que Deus tem para a sua vida é o seu vizinho, é o seu patrão, é o seu parente. Não. É a sua carne. São as suas decisões erradas. É a sua mania de querer vencer na força do braço, sem confiar no poder de Deus. Aqueles que foram marcados por Deus precisam aprender a viver na dependência de Deus, porque Deus é o dono do ouro e da prata. Ele é a bênção, mas também é o abençoador. Tudo pertence a Deus, irmãos. Ele nos confiou algumas coisas, mas o salmista disse que os céus dos céus pertencem ao Senhor, mas a terra, Ele deu aos filhos dos homens. É direito. A terra é propriedade dos homens. A terra pertence ao governo dos homens. E aí você pode dizer, mas minha irmã, o negócio está estreito. Elimina a carne. Porque Abraão resolveu fazer do jeito dele. O Senhor disse, está tudo certo. Vamos fazer o seguinte. Vamos cortar o prepúcio. Corta a carne. Corta a carne. Porque nada que foi gerado por Deus, da vontade de Deus, do plano de Deus, pode ter influência da carne. Se você quer viver a totalidade da bênção de Deus, você vai precisar eliminar a carne. E quando não entendermos que as promessas de Deus só podem ser concretizadas por meio do Espírito, nós teremos problemas. Diga nessa manhã, quem me escolheu foi Deus. Quem me escolheu foi Deus. E o dono de tudo é Deus. E o dono de tudo é Deus. Mas quando Jacó faz do jeito dele, ele se aproveita do cansaço do irmão para tomar o direito da primogenitura. Ele engana o seu pai para receber a bênção que pertencia ao primogênito. E ele conseguiu? Não. Ele sai sem nada. Porque do meu jeito eu não alcanço a promessa. Porque com a força do meu braço eu não desfruto da promessa. É seu, pertence a você, mas você precisa aprender a se mover pelo Espírito. Amém. Vai para o versículo 11. Vamos lá? De Gênesis 28. Vamos lá? Podem ler? E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. Jacó sai, fugido da sua casa para não morrer, porque havia enganado o seu pai e o seu irmão. A mentira foi descoberta e ele precisa sair. E a Bíblia diz que Jacó, ele começa a peregrinar e ele vai até Harã. E quando ele para em um lugar, a Bíblia diz que já era noite, o sol já era posto, e eu imagino que Jacó estava cansado. E quando ele se cansa, a Bíblia diz que ele toma uma pedra daquele lugar
põe por seu travesseiro. Cristo é a pedra da nossa salvação. Ele é a rocha. Ele é a pedra de edificação da igreja. Quando estamos cansados de lutar, cansados de batalhar, cansados da caminhada, precisamos aprender a deitar na pedra. É fazer de Cristo o seu travesseiro, o seu descanso, o seu consolo. Deixa eu lhe dizer, meu irmão, no dia que você estiver cansado, tome Cristo como seu descanso. Porque o texto diz que Ele pega a pedra e faz por seu travesseiro. Pedra por travesseiro. A única coisa que nós temos no momento da luta, no momento da dificuldade, no momento do desespero, não são os amigos, não são os parentes, é a pedra. Só descansa na pedra quem confia. Ramanaço. Só descansa na pedra quem tem fé. Só descansa na pedra aquele que reconhece que não tem mais força. Só descansamos na pedra quando a nossa força humana se esvai. Só descansamos na pedra quando a nossa única alternativa é a pedra. Só aprendemos a valorizar a pedra quando olhamos de um lado para o outro e não temos mais nada. É nesse ponto que reconhecemos que Cristo é a nossa única salvação, irmãos. E por vezes, para Deus cumprir a sua promessa, Ele precisa nos retirar de ambientes, do convívio de algumas pessoas que vão atrapalhar o processo. Pessoas que nos distraem daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Ele precisava que tudo aquilo acontecesse, irmãos. Não foi nada casual. Tudo foi projeto de Deus. Deus conhecia a carne de Jacó. Por isso que Ele coloca Esaú para nascer primeiro. Vai, Esaú, sai primeiro. Sai na frente, mas o direito não é seu. Eu dou para o outro, Ramanaço, porque tudo é meu e eu faço como eu quero, eu acho como eu quero, porque tudo me pertence. Foi Deus no plano, foi Deus no projeto, era estratégia de Deus. Então para de reclamar das pessoas, das coisas e das circunstâncias e entenda que Deus está no controle de toda a situação. Ainda que pareça tudo perdido, Ele está no controle. Era Ele usando Esaú. Era Ele permitindo que Isaac não compreendesse que ali não era Esaú. Irmãos, Ele conhecia os seus filhos, mas Ele fez vista grossa, irmãos. E por vezes, para o cumprimento do projeto de Deus, algumas pessoas vão fazer vista grossa para algumas coisas, porque quem está no controle é Deus. Quem está no comando é Ele. E é esse mesmo Deus que faz Jacó sair caminhando sozinho. Porque eram muitas vozes, era muita gente para atrapalhar o processo. Aí Deus precisava tirar ele daquele meio. E eu imagino o Senhor dizendo assim: vem cá, filho. Vem cá que eu vou te mostrar como é que funciona. Vem cá que eu vou te levar para um lugar onde só estará eu e você. E lá eu falarei com você. Não reclama não, não chora não, não murmura não. Não
vai. E depois, é muito interessante, que depois que ele põe a pedra por travesseiro, e travesseiro é lugar de você descansar. Alguns passam a noite no travesseiro pensando nos problemas. Eu não sei qual é a sua situação. Se você usa o travesseiro para chorar, ou se você usa o seu travesseiro para ficar remoendo as coisas, ou você usa o seu travesseiro só para dormir. Eu só quero lhe dizer uma coisa: o travesseiro que foi colocado para nós é uma pedra que se chama Cristo, e nele nós podemos descansar da nossa jornada fadigante. E no momento em que ele descansa, Deus abre a visão. Na hora que você parar, na hora que você cansar de usar a sua força natural, Deus vai abrir a sua visão. Na hora que você confiar, a visão será aberta. Diga comigo nessa manhã: o homem natural não está qualificado para receber a promessa. Não está qualificado para receber a promessa. É por isso que Deus cria circunstâncias. É por isso que Deus cria circunstâncias Para tratar o nosso homem natural. para tratar o nosso homem natural. Olha para o seu irmão e diga: meu querido, aprenda a descansar na pedra. Eu sei que descansar na pedra traz um certo desconforto. Descansar na pedra não é fácil, porque descansar na pedra não é lugar para comodidade. Descansar na pedra não é lugar para conforto. Eu falei descanso, eu não falei conforto. Descansar na pedra incomoda. Meu Deus! Descansar na pedra inquieta. Mas descansar na pedra me dá a certeza de que eu desfrutarei da promessa. Ainda que esteja desconfortante, ainda que não esteja ainda do jeito que você quer, olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, o melhor lugar hoje é colocar a cabeça na pedra. É colocar a cabeça na pedra. E aí o texto diz assim, ó: quando ele descansa na pedra, o negócio foi tão bom que ele sonhou. Deus abre a visão dele e ele viu o quê? Versículo 12, põe aí por favor. Que negócio, que sonho, hein? E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Para. Vocês são muito inteligentes. Vamos lá. E eis uma escada. A escada estava onde? Posta na terra. Não entendi. Não estava no céu? A escada estava onde? Na terra. E os anjos? Qual era o movimento dos anjos? Subiam e desciam. Para. Vamos lá. A gente não tem nenhuma escada aqui hoje. Quer dizer, tem uma escada lá embaixo, né? Se não é a escada eu caí. Vamos lá. A visão da escada não era uma escada que descia, como Pedro viu a visão do lençol descendo. A escada não descia, a escada já estava na terra. E os anjos não estavam descendo e subindo, mas os anjos estavam subindo. Então deixa eu lhe dizer, a escada, a visão da escada não era algo que descia, porque se fosse algo que estivesse descendo, Jacó poderia dizer que era resposta de oração.
escada já estava na terra. O projeto já estava pronto. Tudo já estava determinado. Os anjos já estavam na terra. E a escada também estava na terra. Tanto que os anjos não desciam, eles subiam. E só sobe quem está embaixo. A pedra é Cristo. Vamos para o 13? É vocês agora. Vamos lá? E esse meu Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência. Deus estava confirmando uma promessa. A escada estava posta na terra. E quem estava em cima da escada falando com ele? Deus falava com ele sobre a Deus estava, e eis que o Senhor estava em cima. A visão de Deus falando a respeito da promessa era em cima da escada. Uma escada que estava posta na terra, onde os anjos estavam subindo e descendo. Guarda aí. A pedra, quem é a pedra? Cristo. Nele eu posso descansar. Mas quem é a escada pela qual Deus fala conosco? Quem é a escada por meio da qual o Pai se revela? Ele é tudo. Não tem um lugar que ele não esteja. Então aprenda a valorizar o Cristo que também está na sua vida. João 1,51. Vamos lá, irmãos? E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Meu Deus! E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu e os anjos de Deus fazendo o quê? Só sobe quem está embaixo, subindo e descendo. Sobre quem? Sobre o Filho do Homem. Então você vai dizer nessa manhã: ele é a pedra, mas ele também é a escada pela qual o Pai fala. Ele é a pedra, mas é por meio dele que o Pai se expressa. O Pai é expresso na vida do Filho. É por isso que Jacó, quando descansa na pedra, tem a visão da escada que está posta na terra. Era um filho que viria para a terra, e através do filho Deus falaria da sua promessa. A pedra é Cristo, mas a escada também é Ele. Daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo. Aí eu posso dizer: sobre a escada. E eu posso ver os anjos de Deus subindo, levando as minhas orações, as minhas necessidades, confirmando e dizendo: olha, Pai, ele aprendeu a descansar na pedra, ele confia na pedra, e porque ele confia na pedra e ele descansa na pedra, então, meu Senhor, ele já está pronto para viver o milagre, ele está pronto para viver a promessa. Meu Deus, diga: Cristo é aquele que traz os céus para a terra.
Mas também, Cristo é aquele que une a terra com os céus. Ele veio trazer a realidade do reino para a terra. Ele é a escada que desceu dos céus e foi posta na terra, para que através dele nós fôssemos ligados e conectados com o céu. Porque essa escada não é uma escada que somente está posta na terra, ela toca o limite dos céus. Essa escada, que é Cristo, é que une, é que liga o propósito de Deus da terra com os céus. Primeiro, Cristo traz a realidade do céu para nós. Segundo, Deus une a terra com os céus por meio de Cristo. Não é sobre os anjos, não são sobre objetos e nem sobre pessoas, mas tudo o que você precisa está na pessoa de Cristo. A visão não é sobre anjos, irmãos. A revelação do texto é sobre a escada. A escada pela qual Deus se revela para você. A única forma de você conhecer o plano perfeito de Deus é por meio do seu Filho. E a única forma que você tem de ver esse plano, esse projeto sendo concretizado na sua vida é aprendendo a descansar na pedra para receber as revelações dos céus. Preste atenção. Versículo 17. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro, senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Quando ele chega naquele lugar e que Deus abre a sua revelação e ele pode entender o projeto de Deus, ele diz: esse lugar é a casa de Deus. E o que é a casa de Deus, irmãos? Em 1 Timóteo 3,15. Vamos lá? 1 Timóteo 3,15. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Ele chega em um lugar cansado, já tinha usado de todos os artifícios humanos para conseguir a bênção, e ele não consegue. Aí ele vai cansado e ele chega num determinado ponto onde ele encontra uma pedra, e quando ele encontra a pedra, ele aprende a descansar na pedra. E porque ele descansa na pedra, Deus abre a visão para ele do Cristo que traz o céu para nós e une a terra com os céus. E por meio dele, o Pai se expressa e revela a sua promessa e o seu projeto e confirma tudo aquilo que ele tem para as nossas vidas. Só que quando ele olha, ele diz: esse lugar é a casa de Deus. E qual é o lugar? E por meio de quem Deus confirma as suas promessas e libera a sua vitória? É por meio da igreja. Eu sei que tem muita gente que acha que sozinho vai vencer. Eu sei que foi ensinado
sobre a independência espiritual. Mas deixa eu te falar, a promessa se cumpre na igreja. O propósito se cumpre na igreja. E a igreja não é um espaço físico. A igreja é o corpo de Cristo. É por ela que ele se move. Foi a ela que ele deu a autoridade. Então, se você não faz parte desse corpo, se apressa. Porque é através da igreja que as revelações do Cristo vivo são liberadas. É por meio da igreja, nesse ambiente espiritual, neste corpo vivo, que Deus confirma a sua promessa e nos garante a vitória. Porque depois que ele recebe a revelação, ele diz: agora eu estou entendendo que ambiente é esse. Isso aqui não é um deserto, isso aqui não é um ermo. Este lugar é a casa de Deus. E Paulo disse para Timóteo que a casa de Deus é a igreja do Deus vivo. Só que tem um detalhe. A casa de Deus é a igreja do Deus vivo. E a igreja é a coluna da verdade. Primeiro, eu tenho uma pedra para descansar. Só que essa pedra vira uma coluna. Porque Pedro disse que ele, Cristo, é a pedra viva. E vós sois pedras vivas. Casa espiritual. Vá para o versículo 28. Já estamos encerrando. Versículo 28 de Gênesis. Desculpa. Versículo 18 de Gênesis 28. Então, levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto o seu travesseiro e pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. Seguinte, 19. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. Jacó pega a pedra e pega esta pedra que representa Cristo e põe essa pedra por coluna. E todos nós sabemos que coluna serve para edificação. Vós também sois pedras vivas, casa espiritual. Agora, já não era mais uma pedra. O desejo de Deus é transformar pedras em colunas para a edificação da sua casa. Porque por meio da sua casa, da igreja, é que o Senhor se manifesta e libera a vitória. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão. Só que tem um detalhe. Não é qualquer pedra. Tem que derramar azeite. Sem azeite não tem como construir. Sem azeite não tem como viver a promessa. Ele pega a pedra, põe a pedra por coluna e derrama azeite. Diga: não é por força nem por violência. Não é por força nem por violência. Se mova pelo Espírito. Se mova pelo Espírito. A pedra é Ele, banhada de azeite, que representa o Espírito. Ei, sem o Espírito de Deus você é uma pedra morta. Mas com o Espírito, banhado de azeite. Não é o azeite que tem por aí não, irmãos. É o azeite do céu. Não é um azeite físico. É um azeite
azeite espiritual que nos reveste, nos cobre, nos capacita para sermos participantes do edifício de Deus. Porque o desejo de Deus é fazer uma morada onde Ele possa se expressar. Primeiro Ele se expressou por meio de uma escada, agora é por meio das colunas que formam um grande edifício que Ele libera a sua promessa. Lá para Gálatas 2:9. Como é? E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que lhe havia sido dada, deram-nos as destras. Peraí, irmãos. Você está falando bobagem. Conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados o quê? Como as colunas. Ei, olha para o seu irmão e diga: Deus quer te fazer coluna. Mas para isso precisa de azeite. Coluna para ficar de pé tem que ter unção. Coluna para se manter de pé e para servir, para expressar a Cristo, precisa da unção de Cristo. E a unção é representada pelo azeite. Não é o azeite físico, mas é o azeite espiritual. Porque tem muita gente lambuzado no azeite do homem, mas sem nenhuma unção dos céus. E são esses que andam pelo deserto em círculo e não conseguem viver a promessa. Mas todos aqueles que aprendem a descansar na pedra, a sua visão é aberta. E depois da visão aberta, ele pode ser transformado em uma coluna cheia de azeite, porque ele compreendeu o propósito. Ei, não é somente pedra, meu irmão. Deus quer te pôr por coluna. Apocalipse 3:12. Já estamos encerrando, porque senão vira vigília. Vamos lá, irmãos. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu nome. E ao que vencer, eu farei o quê? Só que você não vai vencer na força do seu braço. Você não vai vencer só com a sua habilidade natural. Você não vai vencer só com a sua inteligência, meu querido. Você só vence as guerras e as pelejas se Ele for a pedra em que você descansa. Você só vence as guerras dessa existência se a sua força natural se esvair e você entender que, cansado da jornada, você precisa descansar em uma pedra, mesmo que seja desconfortante, mesmo que seja inquietante, mas o melhor é descansar na pedra, porque na pedra a visão é aberta, na pedra eu posso ouvir a voz do meu Deus confirmando a promessa. Só que quando eu entendo que eu também sou pedra viva, aí ele diz: vem cá, que eu vou te chamar para uma revelação maior. Agora não são mais pedras, eu estou precisando de coluna. Coluna aguenta peso, coluna sustenta. Mas como? Se você anda caindo pelas pernas. Todos aqueles que confiam na força do seu braço, que confiam somente no seu intelecto, nas suas posses, naquilo que pode ofertar, oferecer, estão destinados a ficar como Jacó, como aquele que caminhou sozinho. Mas não se preocupa não.
Porque ainda esses, Deus pega no meio do caminho e Ele trata. Porque o plano e o projeto de Deus não vai ser frustrado na sua vida por causa da sua carne. E se Deus quiser lhe afastar de coisas, de pessoas, Ele vai fazer porque Ele é Deus. Agora fica tranquilo, porque o final é de transformar em uma coluna que honra, uma coluna que é honrado, uma coluna que glorifica o nome de Deus. Gênesis 28. E a tua descendência, versículo 14, será como o pó da terra, e estender-se ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Jacó, para de lutar. Para de usar suas habilidades. Confia em mim. Porque para onde você for, a minha promessa está gravada. Não tem um lugar, Jacó, que você vá, que os meus olhos não estejam postos em ti. Vai doer. Vai ser desconfortante. Mas fica tranquilo, Jacó. Eu tenho o melhor para você. E tudo que você viveu até aqui é porque eu precisava te ensinar a depender de mim. Eu precisava te transformar de um homem natural para um homem espiritual. Eu precisava, Jacó, por vezes fazer você chorar, para você entender que eu sou tudo aquilo que você precisa. E que toda fonte de bênção está em mim, Jacó. Então descansa. Confia, Jacó. Espera só mais um pouquinho. Porque o Senhor cumprirá a sua promessa. Fique de pé nessa manhã. Doendo, né? Incomoda. Mas é assim mesmo. Faz parte do processo. O que ele tem lá na frente é melhor. É muito melhor. Eu quero orar por você nessa manhã. Porque eu não posso lhe livrar dos processos que Deus tem na sua vida, porque Ele é soberano. Mas eu posso orar para que você possa compreender o que Deus está fazendo. Eu posso orar para que você aprenda a descansar na pedra. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar por esses que estão aqui e por aqueles que estão nos ouvindo. Eu quero declarar, meu Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor nos satisfaz. Que o Senhor é tudo aquilo que nós precisamos. Nos dá forças, Senhor. Restaura-nos, ó Deus. Que o Senhor seja a nossa força. Que o Senhor seja a nossa rocha. Que o Senhor seja a nossa fortaleza. Nós te pedimos nessa manhã, Senhor. Abre-nos a visão de quem Tu és, Senhor. Queremos Te conhecer por meio do Seu Filho. Fala conosco, Pai. Nesta manhã, nós nos submetemos ao Senhor e dizemos: nós entendemos que o que o Senhor tem para nós é o melhor. Nós entendemos, Senhor, que ainda que esteja desconfortante, o Senhor está no controle de todas as coisas. E por isso nós podemos descansar em Ti, Senhor. Cumpre as Tuas promessas na vida dos Teus filhos, no nome de Jesus.
Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. E que o Senhor seja a pedra em que você descansa.